Fala, Dev, beleza? Mais uma Masterclass aqui pra dentro do canal e hoje a gente vai falar sobre um dos meus softwares, uma das minhas aplicações preferidas desde que eu encontrei, que é o Insomnia, beleza? Para que serve o Insomnia? Basicamente, quando você está desenvolvendo a sua API RESTful, você está criando as rotas, você precisa testar essas rotas. E hoje o browser, basicamente, a gente consegue testar apenas rotas do tipo GET, né? Que é onde a gente vai buscar algum recurso. Rotas do tipo POST, PUT, DELETE, PATCH e por aí vai. A gente não tem muita facilidade para testar utilizando o browser. E o browser nem tem uma experiência legal para a gente conseguir testar isso. Então, a gente utiliza esse Insomnia para a gente cadastrar as requisições que a gente pode fazer na nossa API e depois ficar reutilizando essas requisições para testar se a requisição e resposta estão retornando os valores que a gente precisa. O Insomnia, eu utilizo ele durante o desenvolvimento de todas as minhas aplicações no back-end, porque ele facilita muito para testar essas requisições, beleza? Antes do Insomnia, eu utilizava um carinha chamado GetPostman, né? Na verdade, ele se chama apenas Postman. Ele também é bom, mas o Insomnia é open source, então eu estou dando um pontinho a mais aí para o Insomnia. Então a gente pode encontrar aqui, ó, o Insomnia dentro do GitHub. Todo o código do Insomnia vai estar disponível aqui, beleza? A gente pode ver todo o conteúdo aqui, deixa eu até dar um start. E outra coisa muito legal é que ele é construído em cima do Electron, né? Ou seja, no final das contas, ele é totalmente HTML, CSS e JavaScript, assim como outras aplicações como o Visual Studio Code e tem várias outras aplicações famosas que a gente usa aí que também são feitos dessa forma, beleza? Aqui tem alguns plugins, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas agora a gente vai entender como a gente faz para utilizar o Insomnia, mas mais do que utilizar o Insomnia, porque isso é muito básico, a gente vai entrar em algumas coisas aqui dentro do Insomnia que eu duvido que você sabia que existiam e são uma mão na roda, beleza? Não só a parte de controlar ambientes, cara, tem muita coisa escondida aqui dentro do Insomnia que quando eu descobri que existia eu fiquei de cara, então eu tenho certeza que você também vai ficar. Então bora lá, vamos começar a utilizar o Insomnia. Primeira coisa, antes de utilizar o Insomnia e tudo mais, aqui já está o software aberto, eu preciso ter uma API, né? Preciso ter uma API para eu poder testar. Então, aqui dentro do meu terminal, eu estou rodando uma API fake utilizando um serviço chamado JSON Server. Esse JSON Server, ele cria uma API fake a partir de um arquivo JSON. Então, basicamente, eu tenho um arquivo data.json. Aqui eu só deixei criado um recurso de users. Se eu quisesse mais um recurso, por exemplo, além de cadastrar usuários, eu quero cadastrar produtos, eu posso simplesmente vir aqui e criar esse novo recurso aqui dentro, tudo em formato JSON. Se eu quiser, já que a minha lista já venha com alguns dados pré-preenchidos, que eu não precise cadastrá-los, é só eu já colocar aqui dentro. Por exemplo, eu vou deixar um usuário com ID 1 já criado e com o nome, sei lá, Diego Fernandes e com e-mail, opa, aqui sempre tem que ser com as aspas por volta, aspas duplas, né, porque é o JSON, diego@rocketcity.com.br, beleza? Então eu consigo ir criando essa estrutura. Aí eu salvo esse arquivo e depois de baixar o JSON Server, ou caso você não queira baixar o JSON Server, é só rodar npx JSON Server, e aí o nome do arquivo que ele vai baixar o JSON Server e executar. Como eu já tenho baixado ele de forma global, eu rodo JSON Server data.json, a porta que a minha aplicação vai rodar, eu vou rodar na 3333, aqui eu vou adicionar um delay na resposta, então toda requisição vai demorar 500 milissegundos para responder. Isso aqui é muito legal quando a gente está testando, está utilizando isso aqui na interface da nossa aplicação, porque aí ele demora um pouquinho para retornar o resultado, assim a gente consegue testar os loadings e tudo mais da aplicação, como fica a experiência para o usuário real, né? Na hora que tiver online, provavelmente demora um pouquinho para retornar. E aqui eu passo um "-w", que é para ele ficar em modo watch, né? Ou seja, toda vez que acontece uma alteração nesse arquivo, ele vai recarregar automaticamente nossa API. Aqui a gente pode ver que ele já identificou dois recursos, então recursos de users e products, que foram as duas entidades que a gente colocou dentro do nosso data.json. Se eu abrir essa URL no navegador, eu posso ver que ela já me retorna aqui um JSON com aquele usuário que eu cadastrei. E o mais legal disso aqui é que ela não aceita só o método get, né, para eu buscar um recurso. Se eu chamar essa rota aqui users ou a products utilizando o método post, por exemplo, eu posso cadastrar novos usuários. Se eu utilizar métodos put, eu posso atualizar usuários e delete, eu posso inclusive deletar. Se eu quisesse, por exemplo, usuário apenas com ID 1, isso aqui ele já fica todo pronto, ó. Eu só passo /1 e ele vai me retornar o usuário com ID 1. Então é realmente uma API
completa, fake, que claro, com certeza não pode ser utilizada em produção. Vamos lá, agora a gente vai utilizar isso aqui então para ver os recursos do Insomnia, como que eles funcionam, tranquilo? Aqui dentro do Insomnia agora eu sempre gosto de separar os recursos da minha aplicação, né? Os recursos, por exemplo, usuários, produtos, recursos, é isso aqui que vem no começo da rota. E a gente vai transformar cada um deles em uma pasta. Então aqui eu gosto de sempre deixar no plural, users, e eu vou criar uma outra pasta para os products, que são os dois recursos da minha aplicação. E aí eu cadastro as rotas para cada um desses recursos. Como aqui a gente consegue fazer o CRUD completo, eu poderia cadastrar toda a rota de listagem, de mostrar um único recurso, criação, update e também a parte de remoção. Mas aqui, para a gente só começar a visualizar como isso funciona, eu vou cadastrar apenas a rota de listagem aqui para produtos. Então a gente vai colocar o URL aqui, localhost 3333/products, beleza? E aqui, para a parte de usuários, também vou cadastrar a nossa listagem, só vou trocar aqui para users. Agora, se eu executo essa requisição ou apertando Send ou apertando aqui a hotkey, no meu caso é Command Enter, mas se você tiver no Linux e no Windows pode ser Ctrl Enter, a gente pode dar aqui, ó, e ele já vai executar e me trazer a lista, beleza? No caso do users aqui, eu também já posso ver toda a listagem. Aqui ele retorna alguns cabeçalhos, que isso aqui é tudo parte do JSON Server, cookies também, a parte da timeline, a gente consegue ver várias coisas, mas isso fica mais para frente, não é tão importante. Aqui em cima a gente pode ver o código o HTTP code, né, da resposta. Então 200 quer dizer que deu tudo certo, né? Todo código começa com 2, quer dizer que deu tudo certo. Então aqui o tempo também que demorou para responder, lembra que a gente mandou ele ter um delay de 500 milissegundos, então ele adicionou esses 500 milissegundos no delay. E o tamanho da nossa resposta, né, que ficou em 94 bytes. Beleza, isso aí não é tão importante assim, não tem nada que aqui muito ainda complexo da parte do Insomnia. Eu falei isso mais para a gente entender como funciona a interface do Insomnia, que é muito legal. Agora a gente vai começar a entender alguns conceitos um pouquinho mais complexos. Vamos lá. Primeiramente, aqui, agora na hora de eu criar um produto ou criar um usuário, eu sempre vou criar uma requisição com o método post, né, do método HTTP. E aqui eu vou chamar de create. E o tipo do corpo, aqui na maioria dos casos, você vai utilizar JSON para uma API, a não ser que você tenha upload de arquivo. Aí você vai ter que continuar utilizando multipart form. Aqui eu vou selecionar JSON, então. Vou dar um create, deixa eu arrastar ela aqui para baixo. E agora a gente precisa colocar o corpo da nossa requisição em JSON, né? Quais vão ser os campos que a gente vai utilizar para cadastrar um produto. Então o produto ele vai ter um ID. Aqui eu acho que eu não preciso colocar ID, se não me engano o JSON Server ele consegue gerar isso de forma automática para a gente. Então a gente vai colocar apenas um título, por exemplo, produto 1. E vamos colocar aqui um preço também nesse produto, sei lá, 150. E aqui a gente vai ter que colocar o nosso URL de novo. Então vamos copiar aqui, botar a mesma URL. E agora quando a gente der um send, ele cadastrou esse produto, inclusive ele já criou um ID para aquele produto. Se eu volto aqui para a listagem, eu posso ver que esse produto realmente foi cadastrado no nosso JSON Server. Tranquilo? Até aí tudo bem, a gente já entendeu aí a diferença entre essas as duas requisições, né? O método que a gente pode utilizar, o corpo que a gente pode passar. Beleza, vamos caminhar um pouquinho mais. Pensa que agora, além aqui da nossa listagem, a gente pode ter um filtro, né? A gente quer listar apenas os produtos com preço acima de tanto. Então, geralmente, quando a gente vai colocar isso numa listagem, a gente não passa como o corpo da requisição. Porque o corpo da requisição, ele não é persistido na requisição. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai colocar algum filtro, paginação e tudo mais, a gente precisa ter alguma forma desses filtros ficarem na URL da requisição. Assim, se a gente for enviar essa URL, for utilizar essa URL depois para alguma coisa, ela já vai ter essas informações. Então, aqui eu sempre utilizo para a parte de filtro, paginação, os carry parameters, que eles são anexados aqui junto com a nossa URL. Por exemplo, aqui, se eu quiser todos os produtos com o preço acima de 100, a gente vai fazer o seguinte. Price greater than, né? Isso aqui é do JSON Server mesmo. E aqui a gente coloca o preço. Por exemplo, eu quero todos os produtos com preço acima de 100. Então a gente utiliza isso sempre nos carry params. Se eu der um send aqui, ele vai continuar retornando. Se eu botasse apenas produtos com preço acima de 160, aí ele não vai retornar.
Beleza, isso aqui é só para a gente entender os tipos de parâmetros aqui dentro. Além do corpo, dos carry parameters que a gente pode utilizar, a gente tem também aqui cabeçalhos que a gente pode enviar, né? Cabeçalhos são mais informações contextuais da nossa requisição. Então, por exemplo, se eu quisesse que a resposta que voltasse lá do meu back-end fosse em algum idioma específico, eu não enviaria nem no body, nem na carry, porque isso aqui não tem nada a ver com a requisição, tem a ver com o contexto da minha requisição, porque eu quero a resposta em português ou inglês. Então aqui a gente poderia enviar, por exemplo, language, e eu quero receber a resposta em inglês, por exemplo. Então aqui o nome do header a gente pode escolher, e o nome, aqui é totalmente opcional, né? Totalmente configurável para a gente. E o próximo passo que a gente tem aqui dentro, isso aqui eu posso até tirar, porque a gente não vai estar utilizando, é a parte de autenticação. Dentro de uma API a gente tem várias formas de autenticação, né? E o Insomnia ele suporta a grande maioria dessas formas, desde o auth, a parte de basic auth, e o mais importante aqui que geralmente a gente utiliza é o bearer token, né? O JWT. Então, se você está utilizando o JWT, você vem em bearer token e aqui você vai colocar o token, né? Então, por exemplo, aquele token que a gente recebe da requisição. Aqui vai o JWT token. Perfeito. Agora, a gente já sabe o básico do Insomnia. Se você continuar dessa forma que eu estou falando, só até aqui, você vai conseguir utilizar e testar todas as rotas da sua aplicação. Mas tem várias coisas que a gente está fazendo aqui dentro que não está muito legal, não está muito não performático, mas não está muito manutenível, daria para se dizer. Que palavra estranha, né? Mas algumas coisas aqui vão corromper em um certo tempo. Por exemplo, a URL da nossa API. Se um dia a gente botar nossa aplicação online e a gente quiser continuar testando as rotas, a gente vai ter que ir em todas as requisições e trocar essa URL. Então, o que a gente consegue fazer dentro do Insomnia é criar ambientes. Então, aqui em cima onde está escrito No Environment, a gente clica e vem em Manage Environment, ou utiliza a hotkey. No meu caso aqui, ó, vou utilizar a hotkey e eu já venho aqui. O Base Environment são variáveis que a gente vai compartilhar com toda a aplicação independente do ambiente. Então, se tiver alguma variável aqui que você precisa utilizar em várias requisições e que ela independe de desenvolvimento e produção, você coloca aqui dentro. Agora, se você tem variáveis específicas que devem ser levadas em conta ao ambiente que a aplicação está rodando, desenvolvimento, produção, staging, por aí vai, você pode criar sub-environments. Aqui embaixo eu vou criar então um sub-environment chamado Development, que é quando a nossa aplicação está em desenvolvimento, e eu vou colocar uma cor aqui para ele. Deixa eu botar um rosa aqui. Show de bola. E agora eu vou duplicar isso, criando um chamado Production, beleza? Que é a nossa aplicação em produção. Vamos colocar um verde aqui nela. Beleza, e agora aqui a gente consegue colocar as variáveis específicas para cada um dos ambientes. Por exemplo, a URL da minha API, quando ela estiver em ambiente de desenvolvimento, vai ser http localhost 3333. Até aí tudo bem. E quando ela estiver em produção, eu vou colocar aqui a URL da minha API em produção. Por exemplo, vai ser data.rocketcity.com.br, alguma coisa assim, só para a gente ter noção de como que isso funciona. E aí eu salvo isso e agora aqui em cima eu seleciono o meu ambiente, Activate Environment. No caso, eu vou usar o ambiente de desenvolvimento. E agora, aqui onde a gente colocou a nossa URL, eu vou apagar e vou escrever URL, aguardar um pouquinho e ele vai aparecer. Se o seu não apareceu, se você não quiser digitar isso aqui, você pode botar abre chaves 2 vezes, fecha chaves e aí dentro você escreve o URL. E aí ele já vai entender que isso aí é uma variável, beleza? E agora a gente pode sobrescrever todos os lugares que tem o URL da nossa aplicação por essa variável chamada URL. Então a gente vai trocando aqui URL e por aí vai. Perfeito. Agora, se eu der um send aqui, a gente pode ver que o resultado continua nos retornando. Então, até agora, a gente já entendeu sobre a interface do Insomnia, já fez algumas requisições, já criou pastas, já entendeu também sobre variáveis por ambiente e também variáveis globais, que a gente pode chamar. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre variáveis de contexto, que eu chamo, ou variáveis de pasta. Então, uma coisa que a gente vai perceber é que geralmente quando a gente vai trabalhar com recurso, por exemplo, produtos, toda a rota, desde listagem, criação, update, delete, mostrar, sempre vai ter qual que é o nome do recurso logo aqui na URL. Então, imagina que a gente pode também trocar isso aqui por uma variável, vai que isso aqui mude um dia e eu queira mudar em todos os lugares de uma vez só. Então, clicando com o botão direito em cima da pasta, eu posso vir também em Environment, beleza? E criar variáveis específicas dessa pasta. Por exemplo, eu vou chamar de Resource.
E aqui eu vou escrever products, que é o nome do meu recurso. E agora aqui eu posso trocar por resource, só tem que lembrar de não apagar essa barra, porque ela é essencial para a gente conseguir executar aqui a nossa requisição. E agora eu posso trocar tudo por resource, beleza? Agora aqui na lista de usuários também, vamos clicar com o botão direito em cima da pastinha, environment, resource, users. E agora a gente troca aqui. Show de bola, agora a gente aprendeu também sobre variáveis de contexto, que eu chamo, pode ser variáveis por pasta, que também funciona. E agora a gente vai aprender uma das funcionalidades do Insomnia mais fantásticas, que é aí que eu acho que você vai começar a se surpreender se você ainda não está surpreso com as funcionalidades do Insomnia. Bora lá testar isso aí. O recurso que a gente vai conhecer do Insomnia agora é o recurso de funções. Imagina que em algum momento a gente vá, por exemplo, cadastrar os pedidos aqui dentro da nossa aplicação. Então, lá dentro do nosso terminal, deixa eu editar esse data.json aqui e eu quero criar um novo recurso chamado orders, beleza? E ele vai ser um array também. Agora deixa eu executar o JSON Server e agora a gente vai ter uma nova pastinha aqui chamada orders e eu vou criar um método chamado create, que vai seguir o post. Deixa eu também criar uma variável ambiente nessa pasta com o tipo do recurso, que nem a gente viu até agora, orders, beleza? E aqui eu vou utilizar a URL da API, barra o recurso. E agora, no momento que a gente for criar esse pedido, vamos supor que eu precise colocar uma data, que é a data que esse pedido foi criado. Então, aqui eu vou colocar mais ou menos alguma coisa como o nosso timestamp. Mas o Insomnia, se eu apertar Ctrl o espaço aqui, eu posso ver em azul várias funções que eu posso estar utilizando para ele me retornar algumas informações meio que em tempo real ou informações geradas pelo próprio Insomnia. Por exemplo, eu posso colocar um arquivo fake, eu posso gerar um hash de uma senha em MD5, SHA-1, não precisa ser o hash de uma senha especificamente, mas um hash. Eu posso fazer um base 64 de alguma string, de algum conteúdo, ou eu posso também utilizar um timestamp em vários formatos. Por exemplo, aqui eu posso utilizar o formato ISO 8601. Né? Aqui ele vai dar um erro porque eu preciso colocar aspas duplas por volta. E agora sim, se eu der um send, a gente pode ver que o pedido é cadastrado já com a minha data atual. Aqui ele botou 3 horas para frente, claro, porque no Brasil a gente está no UTC-3, né? Então o nosso é sempre 3 horas a menos que o horário global. Ele sempre vai gravar no banco ou na API que a gente está utilizando no horário UTC, né? Não é legal a gente gravar no horário do Brasil. Então é muito legal porque essas funções aqui, elas vão muito além. A gente pode, por exemplo, gerar um UUID, né? O UID, para quem não conhece, é uma forma mais segura e mais legal da gente trabalhar com IDs dentro da nossa base de dados. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e utilizar o UID na versão 4, e aí quando eu cadastro, ele já vai gerar automaticamente um ID único para esse recurso dentro da minha tabela, beleza? Aqui a gente tem várias e várias e várias funções, mas tem uma delas aí que ela é sensacional e eu preciso passar por ela. Vamos supor que aqui dentro dos nossos produtos, em algum momento eu queira criar uma rota de edição. Eu quero editar um único produto. Então eu vou duplicar aqui a requisição create, vou chamar ela de update. Beleza? E aqui a gente pode utilizar o put ou o patch. O patch geralmente a gente utiliza para quando a gente quer alterar um único campo desse produto e não alterar ele por completo. E o put quando a gente quer alterar esse produto por completo, né? Quando tem o formulário completo para alteração. No caso aqui eu vou utilizar o patch para a gente fazer um exemplo. Eu quero alterar o produto com ID 1, então eu preciso colocar aqui na URL o ID do produto que eu quero alterar e eu vou trocar o preço dele para 180. Vou dar um send aqui agora e beleza, a gente já fez aí a alteração do produto. Tranquilo, agora eu quero uma rota de deletar também. Então, eu vou duplicar isso aqui, vou criar a rota delete, o método dela aqui vai ser delete, e ela não precisa enviar um corpo, não vai ter JSON nenhum. Então, eu vou selecionar aqui nobody. Vou dar um send agora, e beleza, a gente deletou o produto. Agora, se a gente for alterar aquele produto, não funcionou. Deu 404 not found. Por quê? Porque esse produto não existe mais. Como que eu vou conseguir garantir que a minha rota de update do produto e até a própria rota de delete, elas sempre tenham
esse produto aqui para deletar. Sempre tenha um produto para deletar, porque eu quero, sempre que eu for testar ela, eu quero testar em um produto que possa ser deletado, um produto que exista. E aí que vem uma coisa do Insomnia que é fantástica, que se chama Chain Requests. Eu consigo, de forma automática, pedir para o Insomnia, antes de ele executar a rota de edição ou a rota de delete, que ele crie um produto e aí, depois de criar esse produto, então ele tente deletar ou editar. Isso é fantástico e a gente vai ver como que funciona essa funcionalidade agora. Vamos lá. Aqui no lugar do 1, que é onde a gente identifica qual produto a gente quer editar ou deletar, eu posso apertar Ctrl espaço. Beleza? Eu vou lá embaixo e aqui eu posso trabalhar com variáveis de requisição, mas o que eu quero aqui são variáveis de resposta. Por quê? Porque eu quero fazer uma requisição, ela vai me dar uma resposta, né? Eu quero criar um produto, eu vou executar essa requisição create, ela vai me dar uma resposta com o ID do produto. E aí eu quero pegar um atributo desse retorno que ela me dá. Ou eu posso pegar um cabeçalho também, né? Por exemplo, para token JWT a gente pode fazer isso. Mas aqui eu vou pegar um response body attribute, beleza? Vamos clicar aqui dentro, ele vai ficar vermelho, não tem problema nenhum. Eu vou clicar em cima dele e agora aqui em Function to Perform, a gente deixa Response, Reference Values from Other Request Response. Aqui a gente deixa Attribute Body Attribute mesmo. Aqui no Request a gente vai selecionar qual requisição a gente quer executar. Então eu quero criar um produto, então tá aqui a Products, Post Create. Agora, aqui dentro do filtro, a gente sempre coloca o sinal de dólar. Aqui embaixo ele já vai gerar uma live preview do resultado que essa requisição aqui nos retorna. E aí, com o ponto, eu vou navegando, né? Se for um objeto, eu posso ir navegando. Se retornasse um array, eu também consigo utilizar os cochetes para ir navegando aqui dentro. Por exemplo, aqui eu vou botar que eu quero acessar. Isso aqui significa o objeto principal da resposta. E eu quero acessar com o ponto, né? Como se fosse um objeto JavaScript, o ID. Né? E ele já vai retornar aqui o 1. Se eu quisesse retornar, por exemplo, o título do produto que foi criado, aqui está ele e aí por diante, beleza? No nosso caso, a gente precisa do ID dessa resposta aqui. E agora vem uma coisa muito legal também, que é o Trigger Behavior. Quando que ele vai disparar essa requisição? Toda vez que a gente for editar um produto, ele vai criar um produto novo para ser editado? Ou será que ele vai reaproveitar de uma requisição que já foi feita antes? Ou ele nunca vai executar isso aqui de novo? Então a gente tem várias formas, né? No caso aqui da edição, eu acho que é muito legal a gente sempre reenviar essa requisição. Então, o que ele vai fazer? Antes da gente editar um produto, ele vai sempre reenviar. Se a gente seleciona aqui o No History, o que ele vai fazer? Assim que a gente for executar essa rota de edição, ele vai lá na rota Create, vai ver se a gente já, no histórico de execuções dela, se ela já foi executada alguma vez, vai pegar a última execução dela e vai trazer o ID do produto, beleza? Dá para fazer também. Mas como nesse caso aqui, se eu rodar, se eu executar um delete, isso aqui daí vai parar de funcionar, porque mesmo que ele vá buscar na create a última vez que foi executado, como eu deletei o recurso, não vai trazer nada. Então eu preciso utilizar o always aqui dentro, beleza? Bora lá, agora a gente vai dar um done. E agora a gente já tem aqui o ID do produto. E agora, se eu mandar um send, o que ele vai ter que fazer? Criar um produto e já alterar o valor dele. Vamos testar? Beleza, a gente pode ver agora que ele criou um novo produto. Aí ele está com ID 1 porque não tinha nenhum produto criado anteriormente e já alterou o preço dele para 180. Se eu der um send de novo aqui, ele vai criar o próximo produto, ou seja, com ID 2. E agora a gente consegue fazer a mesma coisa aqui no delete. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui para eu só colar aqui dentro. Consigo, ó. Daí já fica bem mais fácil. Então eu vou dar um send aqui agora. Ele já cria e deleta ao mesmo tempo. Claro que eu não consigo ter nenhum resultado visual, mas isso aqui garante a gente de testar sempre a rota com recursos criados de forma mais íntegra, né? Que não são recursos que a gente acha que existe. Então isso aqui já é sensacional, mas quais são outros casos que a gente pode utilizar esse Response Body Attribute? Imagina que você tenha uma rota de autenticação, e essa rota de autenticação, ela te devolve um token JWT para tu utilizar nas próximas requisições que precisa de autenticação. Por exemplo, imagine que para listar os usuários, o usuário é obrigado a ter uma autenticação. Então aqui dentro do Barrier Token, a gente também utilizaria esse Response Body Attribute, beleza? Agora aqui dentro da requisição, a gente não tem a parte de autenticação, né? Então, o que eu poderia fazer para testar aqui? Mas basicamente, eu não vou criar tudo aqui, mas basicamente a gente faria o seguinte, chamaria a requisição de autenticação, retornaria o token aqui dentro,
E aqui, ao invés de never, eu selecionaria a opção no history. Por quê? Ele só faria a requisição de autenticação de novo caso não tivesse um token gerado no histórico ali. Então, ele não conseguiria pegar esse token. Então, não precisaria ficar gerando esse token toda vez, né? Que nem e daí não utilizaria esse always aqui. Mas isso aqui são duas formas da gente utilizar esse response attribute que são muito legais. Lembrando que esse attribute aqui não é o único que a gente pode utilizar. A gente pode pegar um cabeçalho de uma resposta. Então, às vezes, você pode receber até o token JWT através de um cookie, né? Por exemplo, a gente pode pegar aqui também o request cookie. A gente pode pegar os cabeçalhos de resposta. A gente pode pegar o corpo inteiro, né? Ao invés de um único atributo. Isso aqui dá para utilizar também para vários casos. A gente consegue pegar informações também da requisição e não só da resposta. Então, a gente consegue pegar o carry parameter que foi utilizado em uma requisição. A gente consegue, que nem a gente setou lá na hora de filtrar os usuários, né? Então a gente consegue pegar muitas coisas. Outra coisa muito legal aqui que a gente tem é o prompt, né? Então, por exemplo, quando a gente for editar aqui um produto, imagine que ao invés de eu botar um preço fixo, eu queira perguntar para o usuário qual que é o preço que esse produto aqui vai ter que ter. Então, aqui no título eu vou colocar um identificador, então eu vou chamar esse aqui de price. Aqui a label eu vou botar algo mais descritivo. Beleza? O default value é qual que é o valor padrão. Vamos colocar aqui 0, por exemplo. E esse storage key, basicamente, se a gente preencher, ele vai armazenar o valor que o usuário digitou até ele fechar a aplicação para ele não ter que digitar de novo, né? Então aqui, se a gente colocar, por exemplo, price também, ele vai armazenar dentro do local storage com esse nome aqui. Aqui no mask test é geralmente se for um password que a gente não quer que esteja visível, né? Então ele vai ficar com aquelas estrelinhas no lugar do texto. E o default last value é basicamente para ele deixar o valor padrão como o último que foi digitado, beleza? Então agora a gente dá um done. E agora quando a gente for executar isso aqui, deixa eu colocar aqui aspas duplas por volta que eu sempre esqueço. Agora a gente vai ver que assim que eu dou um executar nisso aqui, ele vai pedir qual que é o preço que eu quero colocar nesse produto. E aí a gente vai informar. Eu quero botar 120. Eu dou um submit. E aí ele vai fazer a alteração aqui do preço para 120. Como o nosso JSON Server ele não trata a string de número, ele alterou aqui para 120 como uma string, né? Mas a sua aplicação back-end com certeza vai tratar isso e não vai deixar com que o preço seja uma string e apenas um número, né? Geralmente o banco de dados já vai fazer isso para você. Beleza, então aí a gente descobriu as funcionalidades mais legais do Insomnia, principalmente essa parte de utilizar aqui os atributos da última resposta, também das requisições e por aí vai. Outras coisas legais que a gente tem acesso no Insomnia que o pessoal geralmente eu vejo que não utiliza muito é esse filtro aqui na nossa resposta. Então, por exemplo, quando a gente tem uma resposta com muitas informações, a gente quer geralmente buscar uma informação específica. Então, vamos supor que eu queira aqui listar os IDs de todos, o preço de todos os produtos. Então, eu vou botar aqui o dólar, primeiramente, e aqui, como ele retorna um array, eu quero buscar o preço, por exemplo, dos produtos. Na verdade, eu quero de cada um dos produtos. Então, de cada um dos produtos, a gente sempre tem que utilizar aqui, ó, colchete asterisco. Então, eu vou botar aqui. Posso já botar colchete asterisco e eu quero o preço. Então, eu consigo listar, ó, todos os preços dos produtos que foram me retornados. Ou o título dos produtos, e assim fica mais fácil. Quando uma resposta da API é muito grande, a gente filtrar exatamente aqueles registros que a gente quer. Isso aqui ele também guarda um histórico, ó, caso você queira consultar esses filtros que você fez anteriormente, e aqui tem uma leve documentação, porque eu posso fazer até filtros mais complexos, ó, listar todos os que o preço for menor que 10 e por aí vai, então tem muita coisa que dá pra gente fazer. Outra coisa bacana aqui que a gente tem no Insomnia que pouca gente utiliza é o histórico de requisições. Então aqui a gente pode ver todas as requisições que já foram feitas nessa rota de listagem de produtos, e eu consigo ver inclusive a resposta que elas me deram, ó, e o tempo que ela foi executado. Isso aqui é bem legal, conseguimos também deletar o histórico e por aí vai. Agora, para a gente finalizar, a gente pode fazer uma coisa bem legal para quando a gente publica um projeto no GitHub que tem o que a gente utilizou o Insomnia para desenvolver, para a gente facilitar com que as outras pessoas consigam testar o nosso projeto também utilizando o Insomnia. Então, como que a gente consegue exportar essa parte aqui, ó, das requisições para uma outra pessoa que vai pegar o nosso projeto e quer também dentro do Insomnia dela ter tudo isso aqui? Uma das formas é vindo aqui no próprio Insomnia, aqui na verdade aqui em cima do Workspace, e a gente vem em Export, Export Data,
Current Workspace, seleciona as requisições e exporta no formato Insomnia V4 JSON. Isso aqui é uma das formas da gente fazer, mas aí a pessoa vai ter que pegar esse arquivo, vai ter que importar no Insomnia dela, então a gente consegue oferecer uma forma mais legal ainda para fazer isso. Então, lá dentro do meu GitHub, o que eu vou fazer? Eu vou começar criando um repositório só para a gente mostrar essa funcionalidade, que eu vou chamar de Insomnia Test, beleza? Aqui eu vou criar esse repositório como privado mesmo, porque ele não vai ter nenhum conteúdo. E agora, dentro desse Insomnia Test, eu vou jogar o nosso arquivo data.json. Mas, para a gente seguir certinho o que é para ser feito aqui, eu vou entrar na documentação do Insomnia. E aí a gente vai aqui dentro em... Vamos aqui em Using Insomnia. A gente vem em Run in Insomnia Button. Então a gente consegue criar esse botão aqui para colocar ele dentro do nosso GitHub, que a pessoa clica e já automaticamente vai importar tudo isso aqui que a gente tem no nosso Insomnia para dentro do Insomnia da pessoa. Então, primeiramente, a gente vai ter que criar um botão. Então, a gente vai começar a fazer o seguinte. Eu vou aqui no meu Insomnia, gerar a exportação. Então, eu venho em Export, Export Data. Aqui eu posso selecionar o formato que eu quiser, por exemplo, vou selecionar JSON, e eu vou exportar aqui para dentro do meu projeto. Então está aqui dentro de YouTube, Insomnia, e eu vou colocar a exportação aqui dentro. Eu vou chamar de Export. Beleza? Ah, caramba, eu acho que eu fiz uma cagada. Vamos voltar aqui no nosso terminal, ls. Ah, eu coloquei o nome errado. Então, move export JSON para export JSON. Beleza, esse aqui é o nome que eu quero dar para o meu arquivo. Agora eu vou subir esses arquivos aqui dentro para o meu GitHub. Então, deixa eu copiar aqui minha URL. Vou dar um git init, git add, git commit, add insomnia export. E aqui a gente vai adicionar a nossa origem e vai dar um git push para ele fazer o push dessas informações aqui para dentro do GitHub. Beleza, agora a gente já tem o nosso export aqui dentro. Eu vou acessar esse arquivo e vou clicar na opção raw. Beleza? Ele vai abrir essa URL com o conteúdo do arquivo já aqui dentro. Eu vou importar isso aqui. A gente vem aqui no Run in Insomnia Button. Vem aqui Run Button Generator. A gente vai abrir esse site aqui. A API Name, a gente vai dar um nome para nossa API, que é o nome que vai aparecer aqui em cima. Eu vou chamar ela de Test API. E aqui no Import URL, nós vamos passar a URL do nosso botão. E agora ele vai gerar um Markdown Snippet e um HTML Snippet, né, em HTML. Eu vou selecionar o Markdown Snippet, que é o que eu vou utilizar aqui dentro do GitHub. Agora aqui, no nosso projeto, eu posso criar um README. E eu vou botar um título do nosso projeto aqui, Insomnia Test. E eu vou jogar esse script do Markdown logo aqui dentro. A gente vai salvar isso aqui agora. Eu vou dar um git add. Vamos fazer um novo commit, add readme, e vamos dar um git push. E agora lá dentro do nosso repositório, a gente vai poder ver, deixa eu abrir aqui, que nós temos agora um readme e a gente tem esse run in Insomnia, tranquilo? Agora aqui no meu Insomnia, eu vou deletar esse workspace completo, só para a gente ver. Então, deixa eu ver como é que eu faço. Workspace Settings, Delete, Click to Confirm. Beleza, deletei ele totalmente. Isso aqui são de outras coisas. Agora eu vou clicar em Run in Insomnia. Olha que legal. A gente vai executar. A gente vem para esse site aqui agora, Run Test API. Ele vai pedir para abrir no Insomnia. Abrimos. Ele vai perguntar se a gente quer importar esse arquivo. Eu dou um OK. E ele já fez a importação, beleza? Tá aqui, ó, usuários, produtos, orders, e já vem também com os meus ambientes configurados, então eu já tenho a nossa API pronta para ser utilizada por outras pessoas. Isso aqui é muito legal, você pode botar desde no seu projeto fechado para o seu time conseguir baixar o Workspace, e aí de alguma forma ter isso atualizado, mas claro que o Insomnia também, para time, é melhor você pagar o plano de times do Insomnia, que aí você consegue em várias máquinas ter isso aqui atualizado em tempo real entre todas elas, com criptografia, isso é bem legal. Então, para essa parte aqui eu acho que é mais para projetos que você deixa aberto no GitHub que você quer oferecer de uma forma simples para as pessoas executarem as rotas da sua aplicação. É isso aí o vídeo, basicamente a gente fez uma masterclass inteira, a gente conseguiu falar mais de 30 minutos só sobre o Insomnia, mas eu espero que eu tenha conseguido te mostrar várias funcionalidades que você não conhecia dessa ferramenta, que é fantástica, essa parte de utilizar as funções do Insomnia, utilizar também esse resultado das requisições também é muito interessante, então fica aí todo esse aprendizado que a gente
gente conseguiu obter nessa aula. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse vídeo, se você também não sabia que essas funcionalidades existiam, deixa aí embaixo nos comentários, ou se você já sabia, ou se tem alguma coisa que eu mostrei aqui, ou que eu não mostrei que você sabe do Insomnia que eu esqueci. Então, cara, deixa um comentário aí embaixo porque vai ajudar muito. Se você gostaria que eu fizesse esse overview sobre outra ferramenta de desenvolvimento que talvez você também não conheça algumas das funcionalidades, deixa aí embaixo que eu faço sim. Beleza? Deixa um like nesse vídeo também porque ajuda a distribuir para mais gente. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!